Amém, irmãos? Graça e paz. Quero abrir com os irmãos, então, em livro de Esdras, capítulo 4. Livro de Esdras, capítulo 4, verso 1. Com a ajuda do Senhor, continuando então aquele sentimento sobre a obra de restauração da casa de Deus, a obra de restauração que o Senhor, em tipologia aqui no Antigo Testamento, fez com o povo de Israel em relação à casa de Deus. Mas, claro que isso tem uma aplicação direta no Novo Testamento, a restauração do testemunho da igreja que o Senhor está realizando nesses dias. Amém? Então, quero pedir aos irmãos, gentilmente, que retornem a seus lugares, para a gente poder começar a reunião. Esdras 4, verso 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Verso 24, último verso do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Capítulo 6, verso 13. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bendito seja o teu nome, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos por mais um domingo. É verdade que o Senhor não voltou ainda. E enquanto o Senhor não volta, nós aqui estaremos com a graça do Senhor, com a ajuda do Senhor, partindo o pão, fazendo memória do grande amor do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ainda continuamos dependendo de Ti. Estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor nos fale aquilo que o Senhor deseja nos falar. Como orou
nosso irmão, tanto interiormente quanto no nosso ambiente exterior, o Senhor nos aquiete, o Senhor nos submeta a Ti mesmo. Toda a obra das trevas também está debaixo dos Teus pés. O Senhor repreenda o maligno e tudo aquilo que ele possa fazer externamente ou tentar nos provocar interiormente para prejudicar a edificação do Senhor, o Senhor repreenda, em nome de Jesus. Guarda-nos aqui, guarda nossas crianças, guarda os santos que estão circulando aí por causa do almoço. Senhor, em tudo nós dependemos de Ti. Que o Senhor nos guarde e nos conduza pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nós, continuando aqui o sentimento, nós pretendemos tratar esses 3 capítulos, 4, 5 e 6, como uma sessão apenas. Por quê? Nós vimos falando ali, não vou recapitular, os irmãos já sabem, e as gravações também estão aí, mas nós vimos falando ali capítulo 1, 2 e 3 de Esdras, falamos do capítulo 3 a semana passada. No capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, embora, como nós acabamos de ler no capítulo 6, embora a casa tenha sido terminada, foram os últimos versículos que nós lemos aí do capítulo 6, mas capítulo 4 e 5 é o levante dos inimigos. Na verdade, os inimigos se levantam em todo o período em que o Senhor está movendo os irmãos para essa obra de restauração da casa de Deus. Toda vez, nós sabemos pelas Escrituras, toda vez que os interesses de Deus são buscados, toda vez que os interesses de Deus são evidenciados pelo seu povo, é claro que o inimigo vai se levantar. Então, não foi diferente aqui, e a Bíblia diz que o que dantes foi escrito, isso é Romanos 15, 4, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então isso quer dizer que quando nós estamos na obra de edificação da casa de Deus, e é claro que a gente precisa às vezes repetir o que falamos nas semanas anteriores, o Senhor tem chamado um povo para sair do cristianismo, para sair das denominações, para restaurar o testemunho da casa de Deus. Quando nós estamos nos envolvendo nessa obra, é claro que vai haver oposição. Então, os capítulos aqui, 4, 5 e 6, foram escritos para nos dizer isso. O inimigo se levanta. Os irmãos sabem, pelas Escrituras, que existe muita obra feita pelos cristãos aí fora, que essas obras não terão valor diante de Deus. Existem trechos na palavra de Deus que nos esclarecem isso. Um deles, Mateus capítulo 7, quase o final do capítulo. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E o Senhor disse, não vos conheço. Vocês fizeram isso sem minha autorização. Existe muita obra que os crentes estão fazendo que Deus não pediu para eles fazerem. Embora sejam obras até bíblicas, obras que você até encontra na palavra. Alguém pode dizer a você assim, eu estou fazendo porque a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia mandar é uma coisa. Deus autorizar aquela obra na sua vida e na minha é outra, completamente diferente. Então as obras que aqueles irmãos fizeram, e são irmãos, não são incrédulos não, usaram o nome do Senhor, ali no capítulo 7 de Mateus, e expulsaram demônios, e curaram, fizeram obras que você pode dizer assim, são obras bíblicas. Mas o Senhor disse, não teve autorização, não mandei fazer. Então existem muitas obras. Paulo também lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer assim, manifesta se tornará a obra de cada um. Existem muitos irmãos que são edificadores. Na verdade, nós somos edificadores. Mas o Senhor, através de Paulo, está nos advertindo, 1 Coríntios capítulo 3,
que não é simplesmente eu chegar e começar a fazer uma obra e dizer que foi Deus que mandou e eu estou fazendo a obra de Deus. Não, tem que ter autorização. Tem que ter autorização. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está dizendo assim: no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, manifesta se tornará a obra de cada um. A obra que eu e você realizamos vai passar pelo fogo. Vai passar pelo fogo. Essa é a explicação lá de Coríntios 3. Se ela for madeira, feno e palha, quando passar pelo fogo do Senhor, o fogo vai queimar, só vai sobrar a gente. Mas a obra toda que a gente realizou vai ser queimada. Não prestou para nada. Agora, se a obra que nós estamos realizando é ouro, prata e pedras preciosas, quando o fogo passar, a obra vai ficar melhor ainda. A obra vai ser evidenciada, porque foi uma obra feita em Deus. O Senhor mandou, nós estamos fazendo em obediência ao Senhor. Por que nós entramos nesse assunto? Porque a obra de restauração da casa de Deus é uma obra que Ele deseja e Ele está fazendo. Ele tem chamado irmãos e irmãs para essa obra. Então, para essa obra, os inimigos se levantarão. Nós acabamos de ler. Então, os adversários, capítulo 4, que a gente acabou de ler, os adversários de Judá e Benjamim se ofereceram para edificar a casa junto com Zorobabel. Ora, o que é que o inimigo quer edificando junto com a gente? Só prejudicar, só sabotar a edificação. Então, a Bíblia está dizendo que eram adversários, procuraram os irmãos que estavam edificando para se juntarem a eles nessa obra de edificação. Foram prontamente rejeitados. Foram prontamente rechaçados. Não tem conversa com o inimigo. O inimigo não edifica junto com a gente. Inimigo é inimigo. E na verdade aí existem aspectos históricos que a gente não vai entrar aqui, mas se você for ver, quando menciona esses reis aí nesses capítulos, isso quer dizer que a oposição não foi só nesse período, não. Eles escreveram carta para Dario, eles escreveram carta para Assuero, eles escreveram carta para Artaxerxes, durante todo o período que os irmãos estavam ali edificando, suando a camisa, eles estavam trabalhando por trás, para tentar barrar a obra. Então isso quer dizer que eu e você, que estamos, pela misericórdia de Deus, envolvidos nessa obra de edificação, na restauração da casa de Deus, nós enfrentaremos oposição constante, não vai acabar, não vai parar. E a oposição se tornou forte, porque no final do capítulo 4, a obra de edificação cessou. 4:24 diz: cessou, pois, a obra de edificação da casa de Deus. Os irmãos pararam. Os irmãos pararam, cruzaram os braços. O canteiro de obras parou. Isso quer dizer que a oposição pode se tornar forte, mas a gente vai falar mais um pouquinho aqui. O problema, irmãos, não está na oposição. O inimigo está aí para se opor mesmo, é a função dele. O problema não é esse. Nós temos um Deus que venceu o inimigo. O problema não é a oposição. O crente tem 3 inimigos nessa obra: 2 externos e 1 interno. Quais são? Conhecidíssimos nossos: o mundo, Satanás e a carne. O crente nessa obra de edificação, o crente enfrenta a oposição desses 3 inimigos. Eu repito, o problema não está nos inimigos. Os inimigos estão debaixo dos pés do Senhor. O problema é outro. O problema é outro. A obra parou, tá certo? Bora voltar ali para o capítulo 4, final do capítulo 4. 4:24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isso até ao 2º ano
do reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, os irmãos, pelos cálculos feitos aqui, porque passa de um rei para outro, né? É por isso que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, só naquilo que for estritamente necessário. Mas veja, quando você vai fazendo as contas de um rei para outro, de um imperador para outro, a restauração da casa de Deus começa com Ciro. Ciro aqui baixa o decreto. Quem é de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e edifique a casa de Deus. Começa com Ciro, passa por Dario, depois vem Assuero, Artaxerxes. É uma sucessão de reis, e o Senhor está fazendo a sua obra. Os impérios lá estão acontecendo, o mundo ao redor está funcionando, mas Deus está realizando a obra que está no seu coração. Então, quando você faz as contas do momento em que a obra da casa de Deus para e vai até o segundo ano de Dario, isso dá uns 15, 16 anos. Não é pouco tempo não, pessoal. Os irmãos aceitaram a oposição. Aceitaram a oposição e pararam, cruzaram os braços. O inimigo tem esse poder. O mundo vai dizer a você assim: olha, você está nessa obra, mas você precisa trabalhar, você precisa fazer a pós-graduação, você precisa estudar, você precisa casar-se. Olha, você está tão envolvido nisso aí que você não está tendo tempo para você mesmo. O mundo vai dizer isso. Satanás vai pressionar. Satanás vai colocar desânimo, doença, um monte de coisa que o Senhor permitir que ele coloque. Não é porque ele está solto aí fazendo o que ele quer, não. O Senhor permite a oposição. O inimigo vai tentar trabalhar na mente, desânimo, problemas entre os irmãos. E a carne vai dizer assim: rapaz, você tem que pensar em você mesmo. Você vai para a reunião 2 vezes durante a semana, você vai para a reunião, domingo você está lá. Você tem que descansar, meu filho. Olha você, vigília, miséria, vai passar a noite orando, tenha calma. Olha o radicalismo, não seja fanático. Os inimigos do crente vão se levantar para parar essa obra de edificação. E se você aceitar a oposição, você vai parar. Aí, irmãos, interessante, começa o capítulo 5, vamos ler? 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, está vendo? Tem um então aí. A partir dessa profecia, a partir do que falaram os profetas, vem o versículo seguinte: então se dispuseram, está vendo? Estavam parados, 15, 16 anos parados. Mas a partir do profetizar de Ageu e Zacarias, eles então se dispõem. Verso 2: então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Irmãos, é nesse momento pertinente que a gente vá lá no livro de Ageu para ver o que foi que o Senhor profetizou para eles. Qual foi a palavra? Uma delas, que foi o livro de Ageu todo e o livro de Zacarias todo. Mas uma delas, o que foi que o Senhor profetizou para eles, que fez com que eles se dispusessem? Eu quero ler com os irmãos. Pode deixar marcado aí Esdras capítulo 4, 5, que a gente volta para aí. Mas aqui, Ageu capítulo 1. Você sabe onde está Ageu? Você sabe, não sabe? Ageu está quase no final do Antigo Testamento. Ageu, antepenúltimo livro da Bíblia, acertei? Ageu, Zacarias, Malaquias, pronto. Da Bíblia não, do Antigo Testamento. Ageu capítulo 1, vamos ver. É claro que tem outras profecias, a gente vai se deter só nessa aqui, para a gente ver o que foi então que o Senhor fala para os irmãos que estavam parados. Lembre que eles estavam 15, 16 anos com os braços cruzados. Você pegou aí comigo? Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dario,
no 6º mês. Está vendo? Lá está dizendo que é justamente no 2º ano de Dario que a obra é retomada. Então está aqui a profecia. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Olha como o Espírito Santo gosta de fazer a coisa detalhada, né? 2º ano de Dario, 6º mês, 1º dia do mês. Só tudo cronometrado. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, em casas de fino acabamento, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aí o versículo 12 diz assim: então, está vendo? É o mesmo então que a gente encontra lá no 5:2 de Esdras, depois da profecia de Ageu. Essa é uma delas. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Está vendo? Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Irmãos, na profecia aí, em uma delas, que nós acabamos de ler, você viu citando aí algum inimigo aí? Você viu o Senhor se referir a algum inimigo aí? O Senhor repreendeu quem aí? O Senhor repreendeu o povo. Foi ou não foi? Sabe por quê, irmãos? Você sabe. Eu vou só ajudar você. Porque os inimigos estão debaixo dos pés do Senhor. O problema não são os inimigos. O problema não é a chuva que caiu na hora que eu saí para a reunião. O problema é eu dizer que não vou para a reunião porque está chovendo. O povo aceitou a oposição. Os inimigos escreveram cartas, o rei mandou parar, aceitaram, sem lembrar que a obra que eles estavam realizando ali era uma obra mandada pelo próprio Deus. Deus tinha interesse naquela obra. Quem mandava parar era só ele. Só ele tinha poder de mandar parar a obra, e ele não queria que parasse. Mas o povo se acomodou,
Rapaz, a oposição está grande, são muitos inimigos. Aí começa a olhar para as circunstâncias, eu não tenho carro, e eu estou cansado, e eu sempre fui uma pessoa de saúde frágil. Começa a olhar para si mesmo, começa a aceitar a oposição, e a obra vai precisar parar. Nós precisamos entender que os inimigos sempre se levantarão, sempre. Mas Deus nos convidou para essa obra de edificação no meio de uma guerra. Ele nos capacita para vencer os nossos inimigos. A obra não precisava ter parado, a não ser pelo fato de os irmãos terem se dobrado às circunstâncias. Então o Senhor tem que, novamente levantar os seus profetas, está vendo? De novo trazer a sua palavra para dizer assim: tá certo. Então quer dizer que você fica preocupado a semana inteira com sua vida, é sua família, é sua pós-graduação, é seu trabalho, é seu filho, é isso, é aquilo, e a obra do Senhor fica em segundo plano? É isso que o Senhor está dizendo. Quer dizer que está certo você parar a minha obra para fazer a sua? Irmãos, nós fomos chamados para essa obra, e o mesmo princípio da redenção vale para toda a obra de Deus. Não pertencemos mais a nós mesmos, não fazemos mais o que nós queremos. Então não importa, o Senhor não citou aqui na profecia de Ageu nenhum inimigo, não falou, realmente o inimigo está aí lutando contra vocês. Não, o inimigo já está derrotado. A carne já foi crucificada. O mundo, quando o mundo me procura hoje, tem um hino que diz assim: quando o mundo procura Luciano hoje, sabe onde é que ele encontra Luciano? Aos pés da sua cruz. O mundo está morto para nós. E Satanás, lá na cruz, ele foi derrotado. Satanás foi derrotado lá na cruz. Nós seguimos a um Senhor que é vitorioso sobre todas as circunstâncias. Então não tem desculpa de a gente parar a obra de edificação por causa das circunstâncias, por causa da oposição. Se todo mundo resolver dedicar-se apenas a trabalho, a filho, a família, a pós-graduação, fecha a porta aí, vamos todo mundo para casa e não tem mais reunião, acabou. Está amarrado em nome de Jesus. Porque a gente tem que se levantar contra essas coisas. A obra de Deus é mais importante. Irmão, mas eu não estou tendo tempo. Ore, irmão. Ore. Diga a Deus: Senhor, eu quero me envolver com a sua obra, mas o Senhor está vendo aqui minha circunstância. Ore, irmão. Ore. Filadélfia tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Filadélfia, o Senhor facilitou as coisas para ela, mesmo ela tendo pouca força. Aliás, é porque ela tem pouca força, ela não confia nela mesma. Ela não diz assim: eu sei fazer, eu conheço as escrituras, eu tenho 50 anos de crente. Ela não diz isso não, ela tem pouca força. Então, os irmãos estão vendo, 15 anos, 16 anos, a obra parada. Foi a oposição? Não, a oposição revelou o que estava dentro dos corações dos irmãos, que estavam preocupados com o tecido javanês, estavam preocupados em colocar na sua casa o mármore Carrara, estavam preocupados em fazer a sacada da sua casa, estavam preocupados com suas vidas e a obra do Senhor. Tanto que está claro na profecia: vocês querem habitar em casa de fino acabamento, casas luxuosas, e essa casa aqui parada, a casa aonde vocês me servem, parada. Não deveria ser necessário dizer isso não, mas eu vou dizer. Talvez tenham irmãos aqui que não compreendam essa palavra. Eu não estou dizendo aqui que estudar é errado, eu não estou dizendo aqui que fazer pós-graduação é errada, eu não estou dizendo que trabalhar é errado, que casar é errado, ter família é errado. Nada disso, irmão.
Agora eu estou dizendo que qualquer coisa é errada se ela concorrer com a obra de Deus na sua vida. É errada mesmo. Está fora da prioridade. Está fora da escala de prioridade. Tem grupos cristãos aí que dizem assim: aqui a família está em primeiro lugar. Está errado. Está errado. A família não está em primeiro lugar, não. A família está em segundo plano. Deus e sua obra estão em primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esposa, filho, mãe, pai, é segundo plano. Trabalho é segundo plano, estudo é segundo plano. A obra de Deus está em primeiro lugar. Se não está assim na nossa vida, nós precisamos nos arrepender. Ouvir o que Ageu e Zacarias estão falando. Graças a Deus, aqueles irmãos ouviram. Se puseram novamente ao trabalho na casa de Deus. E nós lemos no capítulo 6. A obra é concluída. A casa é restaurada. Vamos voltar para o capítulo 6 de Esdras. Seis, 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, está vendo? Edificava e prosperava, dava certo. A obra ia de vento em popa, graças a Deus. Em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. A nossa edificação tem que ser de acordo com a palavra de Deus, com a profecia, com o que Ageu e Zacarias falaram, com a lei de Moisés, com o que Davi determinou. Esses são os termos que aparecem aí nos livros da restauração. Eles não estavam fazendo nada do pensamento deles, da ideia deles, não, era de acordo com o que já estava escrito, já estava determinado. E agora, ó, Deus manda também essa palavra através de Ageu e Zacarias. Eles estão edificando de acordo com essa palavra, tá vendo? Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto, ó, de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quando a obra é de Deus, ele usa até o governo. Ele usa até. Mas se não tiver governo, a gente faz a obra assim mesmo. Não precisa de governo para a igreja ser edificada, não. Aqui o Senhor usou soberanamente. Esses reis foram favoráveis à obra de restauração. Mas se eles não fossem favoráveis, a obra ia acontecer do mesmo jeito, porque quem mandou foi Deus que ela acontecesse. Então, ó, acabou-se, verso 15. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario, do rei Dario. 4 anos depois, no 2º ano de Dario, ela é recomeçada. 6º ano, ela termina. Passaram 4 anos aí, os irmãos trabalhando, voltaram à obra da casa de Deus e a casa é terminada. Lá em Ageu, o Senhor vai dizer assim, ó, eu estou travando vocês. Estou travando o salário, estou travando a alimentação, estou travando o céu para não dar chuva, estou travando vocês de todos os lados para ver se alguém acorda, para ver se alguém diz assim, meu Deus, a gente precisa retomar o trabalho. Mas o povo não percebia. O povo diz assim, ó, esse governo Bolsonaro está um negócio sério. Não é assim que a gente fala muitas vezes hoje? O Senhor disse, não, eu fiz com que os céus não chovessem. E quando vocês receberam o salário, que trouxeram o salário para casa, eu soprei o salário. Aquilo que vocês achavam que era o salário de vocês, não deu para nada. Muita dificuldade o Senhor fazendo o seu povo passar, para que o seu povo se volte para Ele. Não é pessoal, não, eu estou assim, porque eu preciso fazer um curso, eu preciso me profissionalizar mais.
É por isso que eu estou nessa crise terrível. Eu tenho que fazer uma pós-graduação. Eu preciso de um emprego. Não, irmãos, às vezes é. Às vezes é. Às vezes é a direção individual do Senhor para a nossa vida. Mas às vezes é Ele travando nossos caminhos para a gente parar de olhar para o nosso umbigo. Para a gente perceber que tem uma grande obra a ser feita. E a gente está correndo, como disse Ageu, pela nossa própria casa. É eu e eu. Eu me preocupo comigo, com minha família, que no final das contas é comigo também, né? Porque o que aconteceu com minha família é bom ou ruim para mim. Então às vezes o Senhor está travando a gente. Nesse caso específico aqui, os irmãos olhem, nós estamos falando de um contexto. Os irmãos que estão aqui restaurando a casa de Deus. O Senhor está travando, mandando dificuldade. Eu lembro de uma certa feita, nós, um pouco depois do nosso início, tive o privilégio, aliás, eu tive muitos privilégios entre os irmãos, não mereço a metade deles, ou 100% deles. Tive o privilégio de uma certa feita, nós estávamos tendo comunhão e dissemos assim: meu Deus, precisamos separar um tempo de oração, precisamos orar pelas questões da igreja. E alguns irmãos se dispuseram, naquela época nós partíamos o pão pela tarde. Alguns irmãos se dispuseram, irmãos, a chegar só 30 minutos mais cedo. O que é isso? 30 minutos? Uma hora chegar mais cedo? O que é que isso interfere? Uma hora. Os irmãos começaram a chegar 30 minutos, uma hora mais cedo, antes do partir do pão. Começaram a se debruçar ali para orar. Começamos a orar. Começou a pipocar um bocado de problema na igreja, um bocado de pecado, um bocado de problema. Aí um irmão desses que participavam da oração falou assim: é isso mesmo, irmão, nós estamos orando, Deus está se movendo. Essas situações estavam em oculto, agora o Senhor está trazendo à tona. O seu povo está se movendo. O seu povo está indo em direção ao propósito de Deus. Deus é claro que vai se mover também. Estava conversando com o Décio um dia desse, e Décio me dizendo: é verdade, aquela parábola ali do filho pródigo. O filho se arrependeu, o filho caiu em si e voltou, mas quando ele volta já tinha um pai esperando eles, não é assim? O pai não está lá dentro da casa esperando, como se fosse hoje, a campainha tocar, não. O pai já estava de olho no caminho e viu o filho voltando. Isso é um princípio para a nossa vida cristã. Décio me dizendo, é verdade. Você anda a metade do caminho, o Senhor está te esperando na outra metade. Aleluia. Ele não deixa nem você andar o caminho todo. Ou vou andar esse caminho todo, um esforço. Não, o Senhor vai te pegar na metade do caminho e vai te fortalecer. Olha, se depender de mim, hoje eu não vou para a reunião, dói tudo, até o fio de cabelo. Mas eu vou andar a metade do caminho, que na outra metade Jesus vai me pegar pelo braço, vai me levar e vai me fortalecer. É assim, irmão, a vida cristã é assim. Agora, tem que ter a nossa parte. Não é o nosso esforço, como se a gente tivesse força. Não, quando você recebeu Jesus, isso é o Evangelho. Ele naquele momento ali te deu toda a graça que você precisa para você ser crente. Quando Ele te deu toda essa graça, agora qualquer esforço, por menor que seja, vou acordar meia hora mais cedo para separar um tempo de oração. Qualquer esforço que você fizer, não é mais na sua força, você chegou atrasado. O Senhor já te deu a graça. Qualquer esforço, poxa, eu estou me esforçando, estou chegando uma hora mais cedo na reunião. É com a graça de Deus que você está chegando. Não pense você que é porque você é forte e você está chegando porque você é forte, não. Então, irmãos, é assim. É necessário ter pessoas para andar a metade do caminho, para largar a Babilônia, largar tudo e vir
para o meio de Jerusalém, para aquele escombro, para a oposição, para o lixo, e lá o Senhor vai nos fortalecer. Nós não vamos ler mais por questão de tempo, nós estamos nos detendo no livro de Esdras, mas no livro de Neemias tem um trecho lá bem conhecido, que os irmãos falam assim: não chore não, hoje não é dia de chorar, hoje é dia de celebrar o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está alegre, e a alegria do Senhor é a nossa força. O povo estava com vontade de chorar, mas Deus estava alegre. E quando Deus está alegre, nós nos fortalecemos. Por isso que a obra aqui, ia continuar independente de inimigo, de oposição, de quem fosse. Porque Deus queria essa restauração. Ele hoje quer restaurar o testemunho da sua casa. Se os irmãos, nossos preciosos irmãos, se hoje nós olhássemos e só víssemos o cristianismo, se só houvesse as denominações, se só houvesse o catolicismo romano, estaria faltando. Está faltando alguma coisa. Tem que ter um punhado de gente que seja. Um punhado de gente que seja em cada cidade, reunindo-se como a igreja naquela cidade, como a Bíblia diz que deve se reunir. E não segundo as tradições humanas, as instituições humanas. Estaria faltando, mas não está mais, graças a Deus. Deus tem levantado, já de tempos atrás, irmãos, para darem esse testemunho, a restauração do testemunho da casa de Deus. Agora é necessário pagar o preço. Tem oposição, tem inimigo. Tem um inimigo que é interno, é a carne. A carne é misericórdia. Quando você chega do trabalho, você não quer mais sair de casa, quer? E se você estudar então, aí juntar o trabalho com a escola, mas você tem que dizer assim: não, mas hoje é dia de reunião, vou cansado para a reunião. Vou cansado para a reunião. Ailton, tá aí Ailton não, né? Ailton sempre conta um testemunho precioso de uma amada irmã. Ainda bem que eu não sei nem o nome, viu? Não sei nem quem é essa irmã. Ele conta. A amada irmã ia para a reunião de oração, chegava lá, dormia. Chega, ficava constrangida. Ailton já contou isso várias vezes. Os irmãos devem conhecer esse exemplo. Um dia a irmã toda constrangida falou assim: ô irmão, eu tenho até vergonha de vir para a reunião, porque eu só vim para dormir. Aí eles falaram assim: minha irmã, venha dormir aqui na reunião. Reunião de oração, você sabe, não é para dormir não. Mas é melhor você dormir na reunião de oração do que você ficar em casa, porque em casa a mesma carne que disse a você assim: meu Deus, que cansaço, dói até a sola do pé, dói o fio do cabelo. A mesma carne, quando você ligar Netflix, vem um poder, que você passa a madrugada acordado. Não é só aquele período ali, não. Então, irmãos, a edificação da igreja é algo prático. A edificação da igreja é prático, é dia a dia, é você, com a graça de Deus, se dispor a andar a metade do caminho. Sabe por quê? Porque Ele quer. Por que a gente reúne assim? É a linguagem de irmão Stephen Kahn. Por que nós nos reunimos assim? Porque Deus quer. Acabou, irmão. O modelo das Escrituras é esse. Às vezes eu não quero, mas Deus quer. Pronto. E entre a minha vontade e a dele, prevaleça a dele. É assim. Oposição não vai deixar de ter, não. Não vai. Eu lembro que, eu já contei essa história para os irmãos. Eu trabalhava, numa determinada época da vida, num CPD. E CPD funciona 24 horas. Nós tínhamos um turno lá no CPD, que você pegava de 19 a 1 da manhã. Ou seja, quando eu estava nesse turno, não tinha reunião de grupo caseiro que eu pudesse participar, porque era de segunda a sexta. Eu estava trabalhando no horário das reuniões. Uma determinada feita, eu troquei de turno, porque o turno ia virando, né? Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, madrugada. De manhã,
Quando eu fui para o turno da noite, esse turno de 19 a 1, eu virei para o supervisor e falei assim, ô rapaz, eu queria falar contigo, porque é o seguinte, quando eu participo desse horário aqui no trabalho, eu falto às reuniões durante a semana, que são justamente de noite. E eu queria ver se tinha alguém que pudesse trocar comigo, para eu ir para de tarde, para de manhã e tal, para eu poder não perder as reuniões. Meu supervisor, assim, com toda sinceridade, ele era gente boa. Não é que ele fizesse isso de mal, não. Por mal, não. Ele, numa boa, virou para mim e falou assim, mas vem cá, você não já vai domingo? Está vendo? Porque para o mundo, isso que nós fazemos aqui é só bater o ponto. Eu não fui terça, eu não fui quinta, mas domingo eu estava lá. Tá bom, tá justificado para o mês inteiro. Só que eu e você sabemos que não é assim. Nós precisamos estar reunidos, nós precisamos estar com os irmãos, assim como nós precisamos da leitura das Escrituras, assim como nós precisamos das orações. Tudo isso são meios de graça que o Senhor nos dá para nos fortalecer. Se a gente começa a negligenciar, a gente enfraquece. Mas para o supervisor, estava bom, você perde durante a semana, mas domingo você vai. Que é isso? Está vendo? E findou que até naquele momento ali não conseguiu-se outra pessoa, e eu acabei ficando meus 3 meses, eram 3 meses cada turno, eu fiquei 3 meses sem ir para a reunião de grupo caseiro. Para o mundo, para mim, terrível, péssimo, porque eu preciso estar com os irmãos, eu preciso ser fortalecido nessa comunhão dos santos, e você também. Então, irmãos, a oposição, o mundo vai te dar mais trabalho, vai te dar mais estudo. Eu lembro de uma irmã, lá em BH, lá em Contagem, ela disse, irmãos, eu vim de um meio, ela é da área de biologia, eu vim de um meio, as pessoas com quem eu andava, professores e tal, sempre o pessoal me empurrando para fazer pós-graduação, para fazer mestrado, e eu já ensinava, e eu já estava com meus papéis todos preparados para poder entrar no mestrado. Conheci meu marido, meu marido começou a dizer assim, minha filha, tudo bem, mestrado, doutorado, é bom, agora me diga uma coisa, será que o Senhor quer? O marido dela, nosso irmão, começou a trazer ela para Deus, tirar da lógica das coisas. Às vezes o crente vive na lógica desse mundo. Aí quando ela começou a ter comunhão com o marido dela, ela começou a ver, não que pós-graduação fosse algo errado, mas ela como filha de Deus, tinha que perguntar, meu pai, o senhor quer que eu faça? Só isso, irmãos, só isso. É esse testemunho que a gente dá, quando a gente submete nossa vida a Deus. É que pode ser uma coisa simples, mas a gente pergunta, sabe por quê? Porque escravo, eu e você, a Bíblia diz, somos escravos de Cristo. Agora, nós somos escravos assim, privilegiados, porque a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não tem um escravo mais livre do que o crente. Só que nós somos escravos, nós temos um dono. Então, o escravo, Lucas capítulo 17, o escravo não fala assim, já cheguei da lavoura, estou suado, estou cansado, agora eu vou jantar. Quem disse? Quem disse? Ele chegou da lavoura, estava lá trabalhando, dentro de casa está o Senhor dele esperando. Isso é Lucas 17. Aí quando ele chega em casa, ele não vai cuidar dele mesmo, ele vai cuidar dos interesses do Senhor, vai fazer a comida do Senhor, vai botar a mesa do Senhor. Aí depois que o Senhor dele estiver satisfeito, ele vai cuidar dele mesmo. Esse é o princípio. Escravo diz assim, vou fazer pós-graduação. Não, calma. Senhor, é para eu fazer pós-graduação? Vá, meu filho, vá na fé, pronto. Aí você vai fazer pós-doc que seja. Vou mudar de cidade. Quem disse, irmão, quem tem liberdade de mudar de cidade é o quê? Quem mandou?
Quem falou? Ah, foi o Senhor. Ótimo, então siga a orientação do Senhor. Ótimo. Agora, porque deu na telha? Porque aqui não está dando mais. Sim. E se o Senhor te chamou para trabalhar aqui? Prevalece seus interesses ou os dele? Então são essas questões que nós somos confrontados quando o Senhor nos chama para a obra de restauração da casa de Deus. A obra acabou, né? Aí nos versículos que nós lemos no 6,15, acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E diz assim, ó, os filhos de Israel, verso 16, leia comigo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Irmãos, eu pergunto, se você não souber, tudo bem, não responda. Eu pergunto, nesse momento aqui, estou perguntando mesmo, nesse momento aqui, estava presente todo Israel? Sim ou não? Estava presente aqui Israel inteiro? Você sabe que não, porque a maior parte dos israelitas ficaram em Babilônia. Só um punhadinho, 2%, 2,5%, foi que subiu para reedificar a casa. Mas veja o coração dos irmãos. Quando eles dedicam a casa, quando eles inauguram aquela casa que era para serviço de Deus, eles oferecem um sacrifício pelo pecado de todo o Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam que eles não estavam ali representando apenas a si mesmos. Eles estavam representando todo o povo de Israel, que é indivisível. O povo de Deus é indivisível. Os homens tentam dividir o povo de Deus, mas há somente um corpo, um espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. É uma coisa só. O povo de Deus, para ele, é um só. Agora, está hoje dividido, não no espírito, espiritualmente não. Nós somos um com todos os irmãos que nasceram de novo. É um corpo só. Mas as organizações humanas, o cristianismo, repartiram esse povo e disseram, não, aqui são só os batistas. E ali são somente os presbiterianos. E repartiram. Mas espiritualmente, Deus vê um corpo só, uma igreja só. Então, quando esses irmãos ofereceram sacrifício pelo pecado de todo Israel, eles lembraram também dos irmãos que não subiram de Babilônia, que estavam lá, mas assim como eles, faziam parte do povo de Deus. É verdade que eles não deram ouvidos ao chamado, não quiseram largar sua vida confortável em Babilônia, mas não tem problema, fazem parte do povo de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo, Deus comprou eles com seu próprio sangue, são nossos irmãos, é nossa família. Quando a gente parte o pão aqui, domingo, a gente fala assim, ó, até uma instrução para os varões. Por favor, irmãos, varões, me escutem só um pouquinho, com atenção. Varões, quando vocês vierem aqui partir o pão, digam claramente aquilo que nós aprendemos. Digam assim, esse pão aqui, essa mesa aqui, não são nossos. Isso aqui não é a mesa dos irmãos que reúnem nesse lugar. Cadê o pão? Ó, porque a Bíblia diz, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. E aí você, varão, explique que se houver irmãos aqui nessa manhã que não reúnem-se conosco, mas que são irmãos, que nasceram de novo, você pode participar
dessa mesa porque você é nosso irmão. Você faz parte do mesmo corpo que nós fazemos. A não ser, qual é a situação que o crente não pode partir o pão? É se ele tiver em algum tipo de disciplina colocada pelo Espírito Santo, alguma restrição que o Senhor fala assim, ó, você tem essa situação na sua vida, você precisa consertar, não parta o pão não. Ou se o lugar onde ele reúne, ou se o irmão reúne aqui, e o governo da igreja, por uma situação de pecado, colocou ele em disciplina, separou ele da mesa, pronto. Aí realmente ele não pode partir o pão. Se ele partir o pão nessas condições, ele vai estar comendo juízo para si. Mas se não for isso, apenas for o fato de ele é um irmão, ele está em paz com Deus, ele não reúne aqui, não tem problema, irmão. Ele pode partir o pão na paz, porque essa mesa aqui é a mesa do Senhor. Cuidado, os varões às vezes vêm aqui e usam o termo visitante. Você já viu? Se tiver visitantes aqui, cuidado com esse termo visitantes. A qual visitante você está se referindo? Se eu tivesse aí sentado, eu me perguntaria: a qual visitante você está se referindo? É o visitante crente e que veio aqui participar da reunião hoje? Ou é o visitante que não conhece o Senhor ainda? Nós aqui precisamos ser claros na palavra que nós damos. Então cuidado com esse termo visitante. Aqui tem irmãos que nos visitam, que são nossos irmãos, aleluia, vamos ter comunhão juntos, somos um, há somente um corpo e um espírito, aleluia. Agora tem visitantes, que às vezes são pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que estão na reunião, são bem-vindas, mas elas ainda não fazem parte do corpo de Cristo, não nasceram de novo, então elas não podem participar dos elementos, está vendo? Nós precisamos ser claros quando estamos aqui na frente falando. Mas voltando, por que a gente entrou nisso? Porque assim como o pão é único e representa todos os filhos de Deus, assim também esses irmãos que nós acabamos de ler aqui, quando eles edificaram aquela casa, eles ofereceram sacrifício por todo o Israel, mostrando que eles tinham consciência de que eles não estavam ali representando a eles mesmos, representando uma organização que trouxe eles para a Babilônia. Não, eles estavam dando testemunho do povo de Deus. Assim como nós, pela misericórdia do Senhor, nós damos testemunho, não é só de nós aqui não. Nós entendemos que todo o povo de Deus é representado no pão que nós partimos. Essa é a unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é indivisível. Não existem duas igrejas, uma que eu me reúno e a outra que você coloca o irmão lá para reunir. Não existe isso, irmão. Há uma igreja só. Quem nasceu de novo, nós falamos aqui no início, em outras mensagens, quem nasceu de novo foi batizado para dentro desse corpo. Então não tem duas igrejas, não tem dois lugares para você colocar os irmãos. Tem um lugar só, o corpo de Cristo. Então por isso que é importante chamar a atenção. Os irmãos aqui exerceram um testemunho representativo. Vamos oferecer o sacrifício aqui pelo pecado de todo o Israel. Não, é só por Judá e Benjamim, por alguns poucos que subiram. Não. Eles não estavam se dividindo, eles estavam proclamando que o povo de Deus é um só. Está vendo? E por isso nós aprendemos que é assim que o Senhor quer que a gente se reúna hoje. A gente pode não concordar com o cristianismo, com sua forma de reunir, com seus ensinamentos antibíblicos, com seus ensinamentos misturados, e isso a gente não tem a obrigação de concordar, pelo contrário, devemos rejeitar. Agora, com nossos irmãos, nós temos plena liberdade de ter comunhão, de abraçar. Irmão, somos um, não pergunte a ele onde ele reúne, porque não interessa se ele é irmão, ele faz parte da única igreja que existe. Está vendo? Então, um testemunho representativo. E, finalizando, 19, os que vieram do cativeiro. Eu estou finalizando agora. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel,
que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Irmãos, está vendo? Agora esses irmãos reedificam a casa de Deus. Para quê? Você pode dizer assim: para voltarem às suas vidas normais, de acordo com o padrão do Senhor. Agora que a casa está edificada, vamos fazer o quê? Celebrar a Páscoa, os pães asmos. Vamos viver agora de acordo com a palavra de Deus. O Senhor nos chama, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. O Senhor nos chama para essa obra, não é para a gente ser a igreja da restauração da igreja, não. Tem muitos grupos de cristãos que se reúnem em torno de uma verdade, não é assim? Os batistas reúnem-se em torno do batismo por imersão. Os presbiterianos em torno da liderança dos presbíteros. E assim por diante. As denominações, uma parte delas, se reúne em torno de verdades das Escrituras. Mas nós não podemos cair no mesmo erro, podemos? Então agora nós somos a igreja da restauração. Não existe. Aí já ninguém entendeu nada do que o Senhor está fazendo. Não, irmãos. A casa não está edificada, agora vamos viver nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Por isso que esses irmãos, ó, vamos celebrar aqui a Páscoa. Está na hora, está na hora. 14º dia do primeiro mês, está na hora da Páscoa. Depois, os 7 dias seguintes, festa dos pães asmos. Pronto, Israel voltou ao padrão das Escrituras. Israel saiu de Babilônia, ainda que um punhado de gente, mas voltou. Agora Deus tem um testemunho de pessoas, de irmãos, que voltam ao padrão das Escrituras. Então, e agora, irmão, faz o quê? Deus nos chamou, agora, irmão, vamos viver em amor. Filadélfia, bora se preocupar uns com os outros, pastorear uns aos outros, vamos guardar a sua palavra e não negar o nome do Senhor. Esse é o caminho para nós. Então o capítulo 6 termina com eles voltando à prática das festas. A casa, ó, voltou a funcionar como Deus sempre quis que ela funcionasse. Ficou parada, ficou destruída, mas o Senhor restaurou essa casa, aleluia. Amém? Então o Senhor nos chama para um viver, não é cheio de novidade não. A novidade do Senhor é a sua palavra. O Senhor nos chama, sabe para quê? Para permanecer na doutrina dos apóstolos, praticar a palavra de Deus, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. É Filadélfia, amor fraternal. Para isso o Senhor nos chama, amém? Se o Senhor permitir, nas próximas reuniões a gente fala de capítulo 7 e 8 e depois 9 e 10, com a ajuda do Senhor. 5 para meio-dia, eu paro por aqui, que o Senhor continue nos conduzindo, amém.